A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja, com todos os irmãos que nos acompanham mais uma vez nessa gravação de EBD, Ainda estamos sob esse regime, portas fechadas, mas o Senhor tem sempre usado dos seus meios para que a igreja continue sendo edificada de alguma maneira. Mais uma vez estou feliz de estar aqui comigo o presbítero Gilvan. Vai dar a paz do Senhor, Gilvan. Paz do Senhor, pastor Lujan, paz do Senhor, irmãos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Amém. Ainda estamos, finalizando o bimestre que a gente tínhamos havido proposto, falar sobre o Sermão do Monte, um ensino desafiador, e a aula que nós queremos poder aprender nessa noite ou nesse dia, conforme você estiver assistindo essa gravação. O tema dessa aula é a oração que Deus atende. Então queremos poder estudar um pouco a respeito da oração do Pai Nosso, a oração modelo que o Senhor Jesus nos deixou, não simplesmente como uma oração para ser, não unicamente ser repetida, mas tê-la como modelo, como ingredientes, como modelo de uma oração que nós devemos estabelecer, seguindo os seus princípios e tudo aquilo que contém nela. E nós queremos poder aprender hoje, por meio do Espírito Santo e do ensinamento da palavra de Deus. Então vamos fazer uma oração para podermos iniciar essa aula com a graça do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, ó Pai, que estamos reunidos diante da Tua presença, eu vejo o quanto sou dependente de Ti, o quanto somos dependente que o Teu Espírito Santo nos direcione nessa aula. Pai, nós precisamos, porque o Senhor é aquele que aplica o ensinamento ao coração, o Senhor é aquele que edifica a Tua igreja, o Senhor é aquele que dá vida. Sem Ti nada podemos fazer. E por isso rogamos ao Senhor, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha sobre nós com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e faça de nós, pela Tua bondade, um instrumento do Senhor para a edificação da Tua igreja, para a glorificação do Teu nome. É o que nós te pedimos agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, irmãos. Esse texto, ele se encontra no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, que é onde contém a oração do Pai Nosso. Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Essa é uma oração muito conhecida não somente no meio evangélico e não somente no meio cristão, Essa é uma oração que se tornou uma tradição, eu penso que em todo o nosso país, inclusive pessoas que talvez nem sejam religiosas tenham conhecimento dessa oração. Mas uma das coisas que nós aprendemos é que quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nas coisas que estão escritas nas Santas Escrituras, nós encontramos ali uma fonte inesgotável, de ensinamento e de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E o Pai Nosso não é diferente. Por mais que seja um texto de fácil entendimento, quando nós nos atentamos para ele, nós conseguimos extrair coisas novas, entendimentos novos, coisas que a gente pode aplicar, na nossa oração diária, na maneira que nós oramos, porque uma das coisas que eu quero poder falar de início é que nós precisamos nos atentarmos a uma oração que primeiramente
seja agradável a Deus, né? Às vezes nós falamos que a respeito da facilidade de orar, e de fato a oração basicamente ela deve ser movida pelo coração. Elevamos o nosso pensamento a Deus e falamos aquilo que desejamos, aquilo que ansiamos, mas quando nós olhamos para o modelo de oração, nós passamos a ver não simplesmente o modelo de uma oração eficaz, mas o modelo de uma oração que é agradável a Deus. E esse é o nosso principal propósito, em todas as coisas, sermos agradáveis a Deus. Quer fazer alguma ressalva antes de entrarmos no primeiro ponto, Giovanni? É interessante, né, pastor Lujá? Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, Jesus está no meio de um ensinamento. Jesus ele está no meio de um ensinamento no Sermão do Monte, e aí há uma grande curiosidade de muitos. Jesus, ele narra a oração do Pai Nosso simplesmente para ensinar, ou ele também estava elevando a oração ao Pai? Com certeza orando também. Isso é muito interessante, porque ali Jesus não me ensina somente um modelo, uma forma, mas também da forma de nos colocarmos diante de Deus. É importante nós frisarmos isso, porque como ela está no meio de um ensinamento, é igual às vezes quando nós pregamos a palavra, temos a oportunidade, e no meio da mensagem surge um louvor, ou surge uma oração, né? Ou surge de repente uma revelação profética para destinar para determinada pessoa ali especificamente. Então é interessante nós sabermos que mesmo sendo uma oração modelo, Jesus ele ora ao Pai, ele busca ao Pai. Então é interessante nós pensarmos nesse detalhe tão rico e tão maravilhoso. É verdade, ao mesmo tempo que ele estava orando, ele estava ensinando, né? Ele não parava, né? Quando o mestre se manifestava, a devoção não diminuía. Não né? diminuía. Ele conseguia ser um mestre para os seus discípulos, para todas as pessoas que o ouviam, e ao mesmo tempo estar no meio de uma devoção a Deus. Isso é uma coisa maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo, né? E de fato, esse ponto aqui da oração, como o presbítero Giovanni deu início aqui falando, há necessidade de um posicionamento nosso na oração, né? Eu mesmo já me senti em alguns momentos em que eu comecei uma oração e eu senti que aquela oração não conseguiu dar sequência. Por quê? Às vezes no meio dessa oração eu estava colocando a minha vontade acima da vontade de Deus, o meu propósito, a minha pouca visão acima daquilo que Deus poderia ter, e esse tipo de coisa é como se diminuísse o elo com Deus, né? Ele é soberano na oração, e isso não pode sair do nosso pensamento, do nosso entendimento enquanto nós estamos orando. Então, quando nós entramos nessa linha que o Senhor estabelece e nos ensina por meio dessa passagem, é como se colocasse lenha na fogueira, né? A gente conseguisse dar procedimento na oração. A nossa oração ela fica mais fervorosa, ela vai adiante, e quando nós terminamos ela, quando nós chegamos no final dela, nós sentimos que fomos edificados, que fomos ouvidos por Deus, que podemos ficar em paz agora, que fomos atendidos por Deus, né? Essa é a sensação de uma pessoa quando ela se levanta da oração. Essa deve ser, mas nós vemos que nem sempre as pessoas se sentem assim. Às vezes nós ouvimos relatos de pessoas que encerram a oração e se levantam sentindo-se que estavam falando com as paredes, que não passou do teto. Alguma coisa talvez estava errada na metodologia da oração. É verdade, é interessante que muitas das vezes isso acontece porque em nós há uma guerra. A carne nunca deseja orar, mas a alma sim deseja orar. Então muitas das vezes que nós nos colocamos em oração e a luta, a guerra que há entre nós temos que buscar fazer com que a alma vença. Por isso, como você disse, pastor, tem determinado momento que parece que a lenha chegou, o fogo aqueceu, ali é a alma prevalecendo no desejo dela e a necessidade dela de orar, porque é ali onde gera o seu alimento. A sua edificação gera através da oração, porque a carne, ela não se alimenta da oração, a carne se alimenta daquilo que é contrário à vontade de Deus. Então ali você vê que é a alma que realmente nesta guerra, naquele momento que você dobra os seus joelhos e muitas das vezes as palavras desaparecem. E ali onde é uma guerra e você tem que insistir, perseverar, clamar ao Pai para que Ele possa
nos ajudar nesse momento tão É difícil. verdade. E o efeito final da oração é mais do que uma terapia, né? Algumas pessoas, eles entendem, né? Principalmente fora do meio cristão, algumas pessoas, para explicar o quanto a fé faz bem para as pessoas, elas tentam ir por esse caminho, que quando a pessoa está orando, é como se ela estivesse praticando uma terapia, né? Esse ato de desabafar, ainda que seja um pensamento de que eu estou desabafando com Deus, isso causa uma saúde, né? Isso é como se funcionasse como uma certa terapia, mas a verdade é que quando nós entramos na oração, é muito mais do que uma terapia que está acontecendo. Exatamente. A terapia, ela tem suas limitações, mas a oração não. A oração pode ir muito em seus efeitos, a oração do justo. Nós estamos nos esvaziando, né? Glória a Deus, Estamos exatamente. nos esvaziando na oração. Vamos lá. Enquanto eu estava lendo a revistinha, Gilvan, que você leu também, o primeiro ponto que me chamou a atenção é que a gente nunca, às vezes, para pensar mais aprofundadamente sobre isso. A primeira palavra que Jesus fala, Pai Nosso, né, como nós lemos aqui na revista, e depois, averiguando, né, na palavra de Deus, a gente percebeu que isso é verídico. Antes desse episódio, no Velho Testamento, esse é o único momento. Deus, na verdade, não era chamado de Pai. Não. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele está fazendo uma coisa inédita. Nós não nos atentamos a isso, porque nós temos esse pensamento. O nosso país tem a cultura de Deus ser Pai, né? Inclusive pessoas, ainda que não sejam evangélicas, ainda que não tenham uma religião, elas têm essa cultura, esse pensamento de que Deus é Pai, né? Todos nós somos filhos de Deus. Para o judeu, pai era Abraão. Exatamente. Os judeus, quando a gente pega a Bíblia para trás, né, dos evangelhos, nós não vemos ninguém que ousou falar isso, nós não vemos ninguém que ousou chamar Deus de Pai. E o autor dessa revista, ele foi muito profundo, né, quando ele começou a analisar os personagens mais ilustres, os homens que alcançaram maior testemunhos de andar com Deus, nunca chamaram Deus de Pai. Davi nunca chamou Deus de Pai, Abraão nunca chamou Deus de Pai, Moisés nunca chamou Deus de Pai. Os homens que se tornaram exemplos de fé para nós, nunca chamaram Deus de Pai. Nem a primeira criação, que é o próprio Adão. Exatamente, nem o próprio Adão chamou Deus de Pai. Então hoje, quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, nos parece algo muito comum falar Pai Nosso, mas imagine para aqueles discípulos, para aquelas pessoas daquela época, ouvir Jesus chamar Deus de Pai, era uma coisa inédita, né? Que comunhão é essa? Soava até como blasfêmia, né? Em alguns dados momentos nós vemos ali os fariseus e outros homens acusarem Jesus de blasfêmia, e um deles era por conta desse tom. Ele se diz ser filho de Deus, como pode? E muitos deles sabiam quem era o vosso pai, José, o carpinteiro. Então, por isso que gerava também esta preocupação desta informação ser verdadeira, né? Porque eles sabiam quem era Jesus, vindo, né, ali de Nazaré, um galileu, e aí eles conheciam também, parte daquelas pessoas, José, que para eles era o pai de Jesus, Então, quando Jesus fala Pai Nosso, eles se assustam. E é interessante essa percepção nas primeiras palavras da oração. Então eles se assustam e aí eles começam, de repente, a entender qual que era a finalidade de Jesus nesse sentido. É verdade, a mente deles estavam sendo renovadas. Né? Com essa nova interpretação, esse novo entendimento de ter Deus não somente como Criador, como soberano, mas como uma intimidade tão profunda ao ponto de ser um Pai. Eu estava pensando também, imagine a dificuldade deles de interpretar a parábola do filho pródigo, né? Jesus conta aquela parábola do filho pródigo, e eu penso para que lados eles não foram na interpretação dessa parábola, né? Quando Jesus narra aquele cuidado do pai, do filho, e conta aquele ambiente familiar. Jesus estava preparando o caminho para essa comunhão mais estreita, né? Porque quando nós vemos na palavra de Deus, o mais próximo que eles se referenciavam, que eles tinham com Deus, era quando, por exemplo, ser amigo de Deus, Abraão, aquela comunhão. Mas o pai, ele vai a um nível mais alto, né? E Jesus, em um dado momento,
do Sermão do Monte, ele diz, né, que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Ou seja, ele emana, né? Eu estava estudando a diferença de transcendente e emanente. Emana é como que Deus descesse ao nosso nível para nos explicar essa realidade. Ele fala assim, ele pega um exemplo nosso pessoal, que você que é pai, aqui, o quanto você ama o seu filho. Agora projeta isso em Deus. Deus como pai, será que você pode ficar tranquilo? Será que existe alguém cuidando de você? Então, esse é o primeiro choque que nós temos nessa oração, olhando para aquela época. Nós vemos Jesus falando uma coisa inédita, chamando Deus de Pai, estreitando uma comunhão mais profunda entre os seus filhos. E era comum eles chamarem Deus de Yahvé, era comum. E quando Jesus cita Pai, mostra também ali, pastor Lujan, a questão da proteção, porque muitos dos que estavam ali também eram pai, e aí é justamente para que eles entendessem qual que é o índice e o grau de relacionamento e conhecer que Deus quer conosco. Nós conhecermos a Deus e nós sermos íntimos de Deus. Então Jesus, quando ele cita Pai, está buscando mais um elo de aproximação, uma intimidade mesmo de familiar, algo bem, bem próximo, sanguíneo, próximo de dividir o pão, dividir as coisas mais simples que sejam. Mas o que Jesus estava querendo mostrar para ele é que o Pai, ele é aquele que protege. Quando você citou aquele texto em Mateus mesmo, quando fala assim, vós que sois maus, sabei dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Verdade. Ao mesmo tempo que Deus trazia, né, para as coisas cotidianas da população, para explicar verdades espirituais, difícil de se entender, ao mesmo tempo que Jesus trazia a natureza, né, os pássaros, aquilo que era cotidiano, como a plantação, ao mesmo tempo que ele trazia essas coisas, quando ele chama Deus de Pai, ele entra dentro da família, né? Ele entra dentro da casa. Então, nós vemos com profundidade nisso. E imagine, meus irmãos, se a cada momento a gente ir mais profundo do que as nossas palavras, quando nós iniciamos um Pai Nosso, por exemplo, e mais profundo do que a cultura das nossas palavras, e pensar, Deus ele se colocou, né, como Pai, eu sou filho dele. Meu Deus, é quase que isso já encerra a oração. Eu não preciso de mais nada. Se Deus é meu Pai, poxa, né, já tá completo. É como se a gente tivesse já material suficiente para terminar a nossa oração com isso, de maneira maravilhosa, né? Simplesmente com o fato de reconhecer a paternidade de Deus. Isso é algo maravilhoso. O segundo ponto, né, que vem juntamente com esse primeiro que Jesus faz, chamando Deus de Pai como uma coisa inédita, e a realidade que isso traz para nós, quando ele diz Pai Nosso, né? Nós sabemos que Jesus, na sua santidade, ele estava num nível, ele sempre esteve, né, num nível eternamente superior a cada um de nós, né? Nós pecadores e Jesus santo. Mas quando ele diz Pai Nosso, ele nos inclui nessa família, né? Então, o segundo ponto que nós vemos aqui é a respeito da comunhão presente na oração do Pai Nosso. Primeiro ponto, como nós falamos, o reconhecimento da paternidade de Deus, que abre uma janela enorme, né, para a maneira que nós devemos olhar para Deus, para o cuidado de Deus quando chamamos de Pai. E a segunda parte é que ele não é só o meu Pai, ele é o nosso Pai. Então, isso gera a comunhão. Então, só por esses dois pontos, nós já temos pérolas aqui preciosas para a nossa oração. A primeira, o que é a paternidade? E a segunda, a necessidade de não ter uma oração só para mim, mas uma oração em que o Pai, ele é nosso, né? O Pai, Jesus, ele se rebaixa ao nível de todas as pessoas, e ele diz, o Pai, ele é nosso, não é só meu, é o nosso Pai. Né? Ele se iguala, ele desce do céu e se iguala.
Ele não se coloca, de certa forma, soberano. Ele fala assim, o Pai é nosso. Nós somos todos filhos, entre aspas. Não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Então é interessante isso. E ali na multidão existiam pessoas pobres, doentes, fariseus, saduceus, curiosos, leprosos, enfim. Então, ou seja, ele se iguala, leprosos não, porque o leproso ficava no leprosário separado, mas pessoas com diversas doenças, né? Então ele se iguala, ele não faz com que nós nos erguemos, é ele que se iguala, né? Se prostrando, vamos dizer assim, se igualando a nós, é maravilhoso isso aí. E que exemplo, né? Porque quando a gente olha, se Jesus sendo santo, né? Como diz aquela passagem, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis uma exclusividade nessa questão. Ele se colocou como um irmão dos irmãos, né? Filho do mesmo pai. O primogênito. Porém, irmão. Se ele, com toda a sua santidade elevada, ele desceu a esse nível, que exemplo para nós, né? Não olharmos para a igreja e diante das nossas diferenças, diante das nossas maneiras diferentes de pensar, de sentir, né? De agir, diante das diferenças dos nossos temperamentos, nós devemos olhar para esse exemplo que Jesus deu e olhar para cada um dos irmãos da nossa igreja e olhando para cada um deles poder dizer: você é meu irmão, o Pai é nosso ainda, né? Não é porque eu possa me sentir melhor em alguma área do que outro irmão, ou melhor em outra área, eu sempre devo ter isso na minha consciência. Eu continuo no mesmo nível, e isso deve gerar essa comunhão, né? Isso deve trazer essa aproximação entre os irmãos, deve trazer essa aproximação, essa sensação de que Deus nós fazemos parte, né? Como na Santa Ceia, todos nós estamos fazendo parte do mesmo corpo, né? Estamos fazendo, independente das diferenças, estamos fazendo parte do mesmo corpo. Então Jesus está nos ensinando que para Ele é importante que numa oração contenha a consciência da paternidade, e é necessário e é importante que haja a comunhão, né? Talvez quando a gente comece uma oração pensando só em nós, olhando só para a nossa necessidade, nos esquecendo da necessidade dos nossos demais irmãos, talvez isso explique a maneira que a oração tem se tornado mais fria, porque uma oração agradável a Deus é uma oração em comunhão, uma oração em que eu apresente a Deus não somente a minha causa, mas que eu apresente a Deus a causa dos demais irmãos, a necessidade dos demais irmãos, a necessidade da igreja. Isso é agradável a Deus, e se é agradável a Deus é uma oração aceita por Deus. Então é importante que nós nos lembremos disso, e no momento da oração, depois que eu apresentei as minhas necessidades, as minhas aflições, eu devo sempre apresentar e me lembrar: Senhor, eu não estou sozinho aqui nisso. Uma igreja inteira, um corpo enorme, o corpo de Cristo, que é a igreja, também tem dificuldades como as minhas, e muitas vezes piores do que as minhas, e deve sempre abrir um espaço para esse pensamento, de que o Senhor não olhe só para mim, dentro desse barco eu não estou sozinho, existem inúmeras pessoas aqui, né? Glória a Deus. O segundo ponto que eu estava vendo, na verdade essa foi uma segunda parte ainda do primeiro ponto, né? Depois que nós vimos a respeito de comunhão, dessa paternidade, um outro ponto que fica muito claro nessa oração é a submissão dele, né? A maneira que ele se submete, a maneira que ele prioriza a vontade de Deus, o seu nome, o seu reino, a sua vontade, ele coloca na frente, né? Ele não exclui a sua própria vontade, ele apresenta a sua própria vontade, mas ele coloca o desejo da vontade de Deus acima da sua própria vontade, e isso é um gesto de fé muito grande, né? Quando nós temos as nossas próprias vontades, mas conseguimos, né? Temos a força de falar: Senhor, em tudo seja feita a tua vontade. Eu tenho esses desejos, eu tenho essas vontades, eu imagino que se as coisas acontecessem dessa maneira seria melhor para mim, seria bom para mim, mas em tudo, Senhor,
seja feita a tua vontade. Essa fé de saber que eu nunca vou conseguir ter um jeito melhor do que o jeito de Deus, né? Eu nunca vou conseguir arquitetar um futuro para mim que seja superior ao futuro que Deus tem para mim. Aquele pensamento de Romanos 12, né? Que a vontade dele é perfeita, agradável, é boa, tudo que Deus tem para nós é infinitamente superior. Por mais que eu esteja convencido de que uma determinada coisa é importante para mim, é necessária para mim, por mais que eu esteja convencido dessas coisas, eu sempre preciso colocar a vontade de Deus acima da minha, como um gesto de fé. Senhor, ainda que eu esteja convencido de tudo isso, eu poderia ser capaz de abrir mão dela pela tua vontade, porque isso é confiança, né? Eu confio, ó Deus, que a tua vontade é superior à minha. E aí nós vemos, pastor Jean, que nesse ponto, muitas pessoas se perdem. É um ponto assim, um dos pontos fundamentais no cristianismo é reconhecer e saber a soberania da vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós nos conhecemos no que diz respeito a tempo, o hoje. O amanhã nós não conhecemos. Então, essa questão de ser feito a tua vontade, Senhor, isso é submissão a Deus. É ser submisso. Deus, o Senhor sabe que conhece o meu coração, eu tenho algumas vontades e desejos, mas que a tua vontade prevaleça, mesmo que a tua vontade neste momento eu não entenda e talvez até não compreenda, mas eu preciso aceitá-la. E muitas pessoas acham que a maneira que elas pedem até às vezes são ensinadas erradas, né? Em alguns pontos da Bíblia vão citar trechos que você não recebe porque não sabe pedir direito. E às vezes ela insiste naquela petição que não é a vontade de Deus, e Deus conhecendo, e a questão do cuidado paterno, do cuidado do pai, né? Porque nós como pais sabemos o que é melhor para os nossos filhos, e muitas das vezes os nossos filhos pedem coisas que nós não vamos dar porque saberemos que vai prejudicá-los. Não é assim? Exatamente. Mas às vezes os filhos fazem birra, mas depois eles podem entender e compreender. E muitas das vezes existem cristãos hoje assim. Eles querem algo, eles querem a qualquer custo, e quando Deus não concede, eles acabam ali se abatendo na fé, se afastando, muitos deles até se desviam, justamente porque não entenderam essa submissão através da vontade de Deus prevalecer sobre as nossas vidas. Verdade. E a maneira que eu aprendi com tudo isso é que a chave é a confiança, né? Porque você deve confiar que Deus tem a melhor vontade para você, né? Que nem, por exemplo, Abraão, né? Nós vemos aquela passagem, se a gente for profundo naquilo, a gente fica, né? Meu Deus, que situação. Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, mas o que fez, o que moveu Abraão a entregar? A confiança que ele tinha. Ele olhou para Deus e falou assim: Deus sabe o que está fazendo. Se Ele está me pedindo, né, Ele sabe o que está fazendo. E mais à frente, né, na carta aos Hebreus, nós vemos a interpretação disso, né? O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Abraão entregou o seu filho acreditando que, se preciso fora, Deus seria capaz de ressuscitar o menino. Então, havia uma confiança muito plena, né? Ele sentiu como que Deus está me pedindo ele, né, o meu filho, aquilo que eu tenho de mais precioso, aquela promessa que eu tenho esperado há tanto tempo. Deus tem me pedido justamente ela. Mas ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele falou assim: Deus sabe o que está fazendo, né? E ele foi capaz de chegar até o último ponto, né? De entregar aquela criança. Até quase o extremo, né? Exatamente, mas um pouco se o anjo demora. Exatamente, mas Deus sabia o tempo correto. Exatamente, com certeza. E assim, quando Abraão, em Gálatas 22, em Gênesis 22, vai falar a respeito do sacrifício do filho, se nós vermos alguns capítulos antes, Isaac não existia. E quem fez com que Isaac existisse? O próprio Deus.
acredito que Abraão, ele pensou, foi Deus que me deu. E se ele pede, não é mais meu, é dele. Possa ser que Abraão entende que o período de Isaac ser dele era do período da gestação, da gravidez e até aquele momento, porque ele era um jovenzinho, um pré-adolescente talvez. Então também essa questão, seja feito a tua vontade. Se o Senhor pediu, é a tua vontade, mesmo que me doa, mesmo que vai doer em mim. Então Abraão também entende muito isso, que se foi Deus que deu, amém. Jó fala isso, né? Quando ele recebe todas aquelas informações negativas, ele fala assim, Deus me deu e Deus mesmo me tirou. E por isso, louvado seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó blasfema contra Deus. Então ele entende que o que Deus nos dá, e se ele pedir, seja feito a tua vontade. É verdade, essa era a confiança, né? Nós temos a tendência, né, de querer coisas agradáveis, mas o que nós não sabemos é que existem muitos benefícios por meio da aflição, né? Nós aprendemos por meio de aflição. Um exemplo clássico que eu sempre falo é quando nós levamos o nosso filho para tomar uma injeção, por exemplo, né? Exatamente, nós sabemos que aquilo, a criança não quer aquilo de jeito nenhum, mas você que é pai, você sabe que ela precisa passar por aquilo, ela precisa daquele momento de dor para que a saúde dela seja... Vai doer, mas é o melhor para você. Exatamente, a gente sente muito pela criança, mas o que prevalece eu preciso fazer isso porque eu sei que isso será melhor para ele. Nós precisamos nos posicionar assim, né? Se eu estou passando por isso, se o que está aparecendo de vontade de Deus para a minha vida não está sendo o que eu almejei, o que eu pensava, deve haver essa confiança. Deus sabe o que está fazendo, de alguma maneira o nome dele será glorificado sobre essa situação, de alguma maneira eu vou aprender, de alguma maneira eu vou amadurecer, né? De alguma maneira eu vou ter algo enriquecido, né? Quando todas as vezes que nós sofremos no corpo, há geralmente por Cristo, em uma situação que Cristo nos coloca, nós temos uma melhoria de coração, né? Temos uma dificuldade na vida, mas temos uma melhoria de coração, nos tornamos às vezes mais humildes, reconhecemos coisas espirituais que não seríamos capazes de reconhecer se isso não tivesse acontecido. Então deve haver essa confiança, a minha vida está nas mãos de Deus, Ele é um Pai para mim, então aquilo que a vontade dEle deve estar na frente da minha. Sim. Se eu tenho um sonho, o sonho de Deus deve estar na frente do meu, o propósito de Deus deve estar na frente, na verdade, do meu sonho, né? Então isso é uma coisa que nós devemos aplicar em nossas orações e ter a segurança de que essa também é uma parte de oração agradável a Deus, né? Outra parte que eu queria também estar podendo compartilhar com os irmãos é que Jesus nesse ensinamento de como devemos orar, ele faz 3 pedidos, né? O pão de cada dia, o pão hoje, né? Nos dá hoje. Ele pede perdão e ele pede livramento. Quer falar um pouco sobre o pão de cada dia, Gilvan? O pão é bem interessante nós frisarmos um pouco mais sobre ele. É porque o pão, como o pastor Jean disse aqui, Jesus usava de coisas que os discípulos e as pessoas que ouviam pudessem entender. E o pão, até para muitos lugares no mundo hoje, é um dos principais alimentos. É um dos principais alimentos. Então, para o judeu não era diferente. O pão era algo que eles festejavam até as festas, teria que ter o pão. E quando Jesus ele fala assim, o pão nosso, Jesus também está atrelando eles à comunhão, também está atrelando ele a querer partilhar, mesmo se você tem a informação que outro não tem, que você tenha essa preocupação, porque essa é a vontade de Deus. E ele fala assim, o pão de cada dia nos dai hoje, o momento, é agora. Às vezes as pessoas preocupam-se muito com o amanhã, e deixa passar o agora. Ouvindo o pastor Lujan aqui
falando a questão da melhoria. E se você tiver uma pequena análise da sua vida, e se você estiver buscando isso, quando você se mergulha na palavra, vai mergulhando nos ensinamentos, vai buscando mais a Deus, você vai se tornando um ser humano melhor a cada dia. E Jesus está querendo mostrar isso. Olha, o pão nosso de cada dia, Senhor, essa petição nos dá hoje, nos dá a capacidade de tê-los hoje, de buscá-lo hoje, de conquistá-lo hoje. E Jesus também, olhando para essa necessidade diária, essa presença tão marcante nos lares dos judeus, ele também vai fazer uma analogia que ele também é o pão. Então também nós também possamos fazer essas comparativas, o pão Cristo, o pão nosso alimento. Então é importante e fundamental nós vermos a preocupação de Jesus pedindo a Deus, mesmo Deus sabendo a nossa necessidade, porque a Bíblia diz que Ele conhece todas as nossas necessidades, é necessário que nós nos colocamos diante dEle e pedimos: o pão nosso, Senhor, de cada dia, dai-nos hoje. Não precisa ser amanhã, hoje. E Jesus, ele frisa isso categoricamente. Verdade, nós temos uma tendência muito grande em querer o suprimento para o mês, né? Para o mês. A gente quer olhar para a nossa despensa e ver que tem alimento cheia, suficiente. Transbordando. Mas existe uma realidade muito importante nesse ensinamento do pão, que Jesus ele nos ensina a viver cada dia, né? Quando ele fala a respeito do hoje, porque o que acontece mais, né? Eu penso que essa tem sido inclusive uma das causas dessa crise de ansiedade tão generalizada que nós vivemos hoje, é porque as pessoas não vivem mais o dia, elas vivem a angústia do amanhã, né? Hoje eu tenho, mas e amanhã? Será que eu terei? Então a gente sofre por uma coisa que a gente nem sabe. Aí gera essa preocupação, a ansiedade. Exatamente. E a doença. E isso gera uma série de fatores. Ruins. Exatamente. E uma coisa que eu ouvi uma vez um psicólogo falando muito interessante é que a nossa mente, ela não consegue discernir a diferença entre a realidade e uma coisa que ainda vai acontecer. Por exemplo, se eu estou muito preocupado se eu vou ter pão amanhã, a minha mente está entendendo que eu estou em necessidade. Ela faz essa interpretação. Então, ela não tem essa interpretação de que hoje eu tenho pão e talvez eu não tenha. Não, quando eu tenho uma excessiva preocupação com o dia de amanhã, eu deixo de viver o dia de hoje. Hoje eu tenho pão, mas eu não estou nem ligando para hoje. Eu estou tão preocupado com amanhã que eu deixei de viver o hoje e a minha mente, ela recebe isso, ela está entendendo que eu estou em necessidade. Ela entende isso, ela traz essa interpretação. E isso é que gera toda essa angústia no corpo, na alma, no coração, porque você tem o seu suprimento de hoje, só que você não consegue ser grato por ele, você não consegue viver um dia a cada dia, você não consegue viver a cada dia, você sempre vive a expectativa do amanhã, e se essa expectativa for ruim, você está vivendo como se estivesse passando necessidade, não está. E a questão do pão, também é bem interessante, ela se assemelha um pouco da oração. Por exemplo, hoje nós estamos no dia 5, no começo do mês. Falta aí 26 dias, esse mês é 31. Eu não posso, de repente, aqui, já hoje, vou tirar aqui 5 horas de oração, vou orar pelo mês inteiro, que ainda vai vir. Exatamente. Ou, de repente, vou ali na padaria, vou comer aqui já o alimento do mês inteiro, para mim não faltar amanhã. Porque se você fizer isso, você vai acumular toxinas, vai engordar, alimento que não vai ser saudável. Então, por isso que Jesus fala, é o cada dia. Você tem que viver o hoje. Claro, tem que haver uma segurança no que diz respeito à consciência. Eu não posso sair aí, como diz o outro, à la vontade, sem nenhum tipo de preocupação. Porém, que essa preocupação, ela não venha afligir você, que essa preocupação venha assimilar com responsabilidade. Não por medo de não ter, mas a responsabilidade de Deus. Eu estou aqui e eu sei que o Senhor amanhã vai prover. E hoje eu vou fazer aqui, eu tenho esse e eu vou dividir agora. Então amanhã o Senhor vai prover. Isso mesmo. E no maná,
Maná Foi isso do que aconteceu. deserto, exatamente, a porção diária, né? Fala um pouco aí do maná, como que era. Exatamente. Nós vemos no Antigo Testamento, né, naquela passagem do povo de Israel pelo deserto, quando ele manda o maná para a nação, para o povo só podia colher a porção diária. Daquele dia. Exatamente. Se a pessoa estivesse com essa preocupação e colhesse 2 porções para hoje e amanhã, não confiando em Deus, né, pensando, vai que amanhã não tem, aquela segunda porção ela apodrecia, né? Somente na sexta-feira, que no sábado eles não poderiam trabalhar, então eles não teriam maná no sábado. Então na sexta eles colhiam 2 porções e aquela porção permanecia fresquinha para o dia seguinte. Porém, se fizesse isso anteriormente, não acontecia. Não era válido. Então, irmãos, nós devemos viver a cada dia. Nós devemos ser gratos a Deus, porque hoje nós almoçamos, porque hoje nós tomamos café, porque hoje nós temos um teto sobre a nossa cabeça, porque hoje nós temos um cobertor por frio. Hoje nós temos essas coisas. Amanhã a Deus pertence. Então nós temos que ter essa confiança. Deus cuidará de amanhã. Eu preciso ser grato e viver esse hoje. Poxa, que maravilha, hoje eu tenho essas coisas. Viva um dia após o outro. Então essa é uma lição muito importante de quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A segunda parte, quando ele fala a respeito do perdão, Jesus ele está mostrando que nós, sempre que quando pedimos perdão para Deus, nós devemos nos lembrar que temos a responsabilidade de perdoar, né? Jesus ele disse, né, perdoar é assim como, né, nós devemos pedir que Deus nos perdoe assim como eu perdoo o meu próximo. Então ele traz a alusão a isso, ele traz esse pensamento em nós. Nós devemos pedir perdão porque reconhecemos as nossas falhas, mas devemos também pensar que devemos perdoar, né? Então ele linka essas duas coisas, né? Você necessita do perdão de Deus, então você também necessita perdoar o seu próximo. Então não é só pedir perdão porque eu falhei, pedir perdão e ter essa responsabilidade de estar pronto também a perdoar tudo que precisa. Eu assisti um filme uma certa vez, chamado A Virada, vou falar aqui rápido, que quando aquele rapaz que era enganador, ele vai vender um carro para um pastor, e a oração do pastor é: Deus, faça com esse teu filho o que ele fizeste comigo neste dia. E aí o rapaz se assusta porque ele tinha enganado, ele tinha ludibriado aquele pastor naquele negócio na venda do carro. E aqui Jesus ele fala assim: perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Então, se a pessoa ao ver essa oração e falar assim, mas eu não tenho perdoado os meus devedores, então logicamente Deus também não está me perdoando. Exatamente. Então ele faz essa comparativa. Então, Deus perdoa como eu tenho perdoado os meus devedores. Então eu preciso perdoar mais para receber o perdão. A responsabilidade, né? Muito grande, que a gente possa se atentar a isso. E o último ponto, Gilvan, que é também o último pedido que Jesus faz como exemplo nessa oração, é o pedido por um livramento, né? Livra-nos de todo mal, né? Não nos deixe cair em tentação. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós sabemos o quanto, se for depender de nós mesmos, né? Imagine quantas são os planos do diabo, né? Ele conhece as nossas fraquezas e facilmente nos faria tropeçar, facilmente nos faria cair. E nós precisamos ter isso como um pedido diante de Deus. Pedir que Ele nos livre do mal, pedir que Ele não nos deixe cair em tentação, reconhecendo que é Ele que nos guarda. Por mais que a gente se sinta forte na fé, né, existem momentos que nós estamos tão fortalecidos na fé que a gente sente que seria incapaz de negar, nós sentimos que seríamos incapazes de não atender um pedido, de dizer não para Deus de alguma maneira, ou de aceitar um prato do diabo. A gente está tão fortalecido na fé que a gente sente, se Satanás me fizesse qualquer proposta hoje, ele ganharia um não, porque eu estou me sentindo tão firme. Mas ainda assim a palavra de Deus diz para nós nos lembrarmos de Deus e diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação, porque ainda que eu me sinta fortalecido, se for depender só de mim, eu não vou resistir. Esse fortalecimento Pedro teve, né? No dia que ele negou.
Ele falou, não deixarei, se possível, morrerei por ti. Jesus fala assim, me negará ainda hoje por 3 vezes. Então, por isso que é importante nós termos essa preocupação e ter o discernimento de fugir da tentação e pedir livramento para Deus. Nós não somos super crentes. Exatamente. Nós estamos sujeitos, né, a cair. Exato. Então é importante nós estarmos sempre em oração, sempre em humilhação perante Deus, para que Ele possa nos livrar. Verdade. Há um perigo muito grande nesse pensamento de né? Eu sou capaz de alguma coisa, eu serei fiel, né? Todas as vezes que eu falo eu serei fiel, no meu pensamento está a confiança, Deus me fará fiel, sabe? Deus me guardará de tropeçar. E a gente que está já no cristianismo já há um tempinho aí, desde o século passado, como nós costumamos brincar, nós vemos muitas pessoas que no decorrer, né, da sua vida cristã, ali as ministrações, Deus abençoando, ministrações de louvor, tocando, e assim a pessoa se sente, né? Nossa, estou cheio, estou no monte, e tal. Daqui a pouco você vê que ela não vigia, ela não tem prudência, ela não faz essa oração, livra-me, Senhor, do mal, e aí de repente, infelizmente, ela vem a sucumbir em suas tentações. Isso é muito perigoso. É verdade. O momento mais perigoso para o homem é aquele momento quando ele sente que é capaz de fazer sozinho, né? Esse é o momento mais perigoso. Então, que nós estejamos nessa parte, sempre reconhecendo, Deus, eu dependo do Senhor para tudo, em todas as coisas. Aqui nós fizemos, irmãos, um resumo bem superficial, né, do que é a oração do Pai Nosso, e eu convido a você sob essa visão, ler esse capítulo com essa profundidade, entendendo esses pontos e podendo aplicar essas verdades na sua oração cotidiana. Eu tenho certeza que isso vai causar um impacto muito grande nas suas orações. A partir do momento que nós olharmos para nossas orações sob essa ótica, eu tenho certeza que isso vai mudar a nossa maneira de orar, o nosso posicionamento diante de Deus. Isso vai fluir, vai nos tornar crentes que oram melhor, né? Não é simplesmente crentes que oram mais, crentes que oram melhor, né? Ainda que o tempo seja inferior, mas o período que você estiver orando será de uma oração eficaz. Glória a Irmãos, Deus. é até aqui que nós temos, né, a oportunidade de ir com essa lição. Queremos que o Espírito Santo continue ministrando no coração de toda a igreja e aprofundando-nos sobre essas verdades. O Espírito Santo está em você, então a partir do momento que você orar e buscar, Deus terá essas revelações preciosas da palavra de Deus para trazer ao seu entendimento, em nome do Senhor Jesus. Essa é mais essa aula da EBD, né? E se Deus quiser, na próxima semana estaremos vindo com uma nova aula para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Gilvan, ora para encerrar, por gentileza. Quero aqui desde já também agradecer a Deus por esse dia, por este momento junto com os meus irmãos aqui, pastor Lujan, nosso irmão André aí na sonoplastia. Estamos aqui tomando os nossos cuidados, a máscara está ali, o álcool em gel está aqui, procurando manter a distância, né? Para que nós venhamos nos guardar, nos proteger, em nome de Jesus. E você também que está aí nos acompanhando nessas gravações, nessa live, não esqueça de fazer ali a sua inscrição. Os irmãos aí de Minas Gerais, São José do Rio Preto, aqui 120, São José, todos os irmãos, compartilhe, mostre para o seu amigo de trabalho, mostre para o seu parente, que nós estamos aqui com a preocupação, como Jesus finalizou aqui a oração do Pai Nosso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É tudo para a glória de Deus. Então faça isso, dê ali o like, se inscreva no canal para que Deus possa abençoar a cada dia mais as nossas vidas. E querendo o Senhor, estaremos aqui para fazer a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos sim, Deus, nós te exaltamos sim pela tua bondade, graça e paz.
Deus, obrigado por esses minutos que estivemos aqui, Senhor, meu Pai, falando coisas discernentes ao Teu reino. Obrigado pelas pessoas que assistiram, que vão assistir, Senhor, meu Pai, essa ministração. Que o Teu Espírito possa, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, abençoá-los, conduzi-los e ensiná-los, Deus, através da Tua palavra. Deus, leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. Livra-nos, Senhor, sim, de todo mal, e que Teu seja o poder, a glória e o reino para todos sempre. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, fiquem na paz.